Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos deixar o pessoal ir entrando aos poucos para que a gente possa iniciar então a live dessa noite. Boa noite, pessoal. Armêndio, Roger, a Jennifer, minha colega mentora da Templo Jurídico, a Francesca. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Templo Jurídico. Hoje na área do direito de família, mais especificamente sobre o tema da pensão alimentícia em tempos de pandemia. A obrigação permanece ou não? Logo mais o nosso convidado, o Dr. David Preto, vai estar entrando no ar, ele já está por aqui. Fiquem à vontade para fazer questionamentos, para interagir conosco. A Templo Jurídico, ela tem como lema descomplicar o direito e repassar notícias e conteúdos no meio jurídico. Sabemos que muitos advogados, colegas nos seguem, mas também tem muitas pessoas que não atuam na área, que não são colegas de classe, que também tem a questão de querer saber um pouco mais do que acontece no meio jurídico, né? Vamos então fazer contato com o Dr. David. Boa noite, doutor. Boa Está me noite, ouvindo Grace. bem? Tudo bem? Consegue me ouvir? Consegue ouvir meu retorno? Tudo certo, tudo excelente. Estou ouvindo bem. Joia, excelente. Então vamos lá, apresentando o nosso convidado de hoje, o Dr. David Preto. Ele é advogado, com pós-graduação em Direito Processual Aplicado pela Escola Paulista de Direito. Ele tem escritório próprio e atua como vice-presidente da Comissão Especial dos Jovens Advogados da nossa subseção aqui de Bento Gonçalves, a SEJA, uma comissão bem atuante, né, David, que leva bastante conhecimento nas escolas, né? E Verdade. eu aproveito para te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite em meu nome, em nome das mentoras da Templo Jurídico, minhas colegas que integram, a Frauviana dos Santos, que também acabou de chegar, a Francesca Lucchese. Seja muito bem-vindo. Te agradeço imensamente por ter aceito, né, esse convite. Grace, da mesma forma, é uma imensa alegria fazer parte desse projeto do Templo Jurídico, de ser convidado e poder participar. Eu quero agradecer pelo convite também da Templo Jurídico. Eu acho que o importante nesse momento de pandemia é nós podermos passar, transmitir conhecimento para as pessoas e ser mais humano, né? Poder ajudar as pessoas. E esse tema da nossa live da pensão alimentícia, ela é fundamental nesses momentos, né? Nessa situação que a gente se encontra. Então, eu lhe agradeço imensamente por estar aqui. É uma honra fazer parte desse projeto, desse Templo Jurídico. E aos colegas também eu estendo aí a gratidão. Aí. Ótimo. Nossa colega a doutora Sinara Marques, presente, o nosso presidente da subseção, doutor Rodrigo Terra de Souza, vai acompanhar a nossa live também. Estamos bem prestigiados, né, David? Verdade. Mando um abraço aí para os colegas, para os meus familiares que estão nos assistindo aí. Um abraço ao presidente, aos demais colegas. Aí é a importância, né, de ter esse momento aí para a gente poder ter esse bate-papo, essa conversa sobre pensão alimentícia.
Ótimo. Então vamos lá. Passando para o nosso tema de hoje, eu acho que é muito importante, né, David, a gente colocar e citar os dados de divórcio que ocorrem em nosso país. De acordo com o último censo demográfico disponibilizado pelo IBGE, um a cada três casamentos acabam em divórcio no Brasil. E aqui são N situações, né, David, para que seja essa separação, enfim, essa dissolução. Mas nós sabemos que muitos desses casais têm crianças menores de idade. E até mesmo esses casais, eles nem sempre têm uma dissolução amigável, muitas vezes partindo para brigas, e faz com que tenha que ir para o processo judicial. Até mesmo em virtude de ter que verificar a guarda do menor, né, do filho do casal, e estipular a pensão alimentícia. David, vamos lá. Qual é o significado da pensão alimentícia? Então, Grace, a pensão alimentícia, a gente precisa analisar ela com bastante calma, né? É uma verba alimentar e essa verba alimentar é para despesas do alimentar. Digamos, por exemplo, que o pai que paga alimentos para o filho, esse filho, essa criança, esse menor, o objetivo da pensão é a comida, realmente o alimento, é o arroz, é o feijão. Então, é uma questão de sobrevivência da criança, né? É uma dignidade da pessoa humana, é algo que está muito além do que o papel nos coloca, né? Então, a pensão alimentícia, ela é muito importante porque o objetivo dela é o alimento, é o arroz, é o feijão. Em conjunto com isso, claro, vem aí a questão da comida, aí vem os vestuários, a escola, os remédios, tudo o que faz, então, a dignidade básica, né? Seria, então, esse o conceito, né? A dignidade da pessoa humana, ela é voltada com o conceito do alimento, porque ele é necessário para a sobrevivência. Perfeito, muito bem colocado, né, David? A dignidade do ser humano. Aqui nós não podemos deixar de a justiça, enfim, ela tem que verificar que são pessoas, né? Nossa, não tem como a gente simplesmente deixar de lado e tratar como um número. Enfim. E a questão também é de que a pensão, ela não é somente para os menores de idade. Você consegue nos esclarecer que mais têm esse direito? Exato. Como que funciona, então? Eu acredito que para facilitar aqui a nossa live, o nosso bate-papo, a gente utiliza esse exemplo do pai para o filho, né? Do filho menor, da criança, até porque é algo mais prático, é algo mais visível hoje na sociedade. Mas nós temos, Grace, outras formas de pensão alimentícia. Uma delas, por exemplo, a criança ela pode solicitar tanto para o pai ou para a mãe, né? Porque aí vai depender da guarda de quem está, o genitor ou a genitora. Temos também uma das hipóteses que é quando o pai de uma certa idade ele solicita para os filhos. É bem importante isso. A gente vê na prática que acontece. Se chega numa determinada idade, a pessoa necessita então medicamentos, está aposentado e não tem recursos financeiros para agregar, né, na sua contribuição, então o pai ou a mãe entra judicialmente contra os próprios filhos e solicitam esses alimentos. Um outro exemplo muito prático é a questão do cônjuge, né? Para facilitar, para entender melhor, o marido e a mulher eles convivem lá por 15 anos, né? Tem um casamento de 15 anos e resolvem se separar. Porém, o homem geralmente foi o provedor da casa e a mulher ficou do lar, ficou ali naquele período todo cuidando dos filhos, cuidando da educação, cuidando da casa. Porém, quando há essa separação, a mulher precisa voltar ao trabalho, precisa voltar à rotina. E aí como que faz? Aí necessita então entrar judicialmente e solicitar os alimentos para sobreviver, para ela sobreviver. Então é importante também essa segunda base. Também temos as questões dos netos, né? Os netos pedir para os avós. Existem diversas formas, né, de pensão alimentícia.
Eu gosto de utilizar do pai para o filho, do filho para o pai, porque é muito prático, né? É Qualquer pessoa habitual, né, consegue David? identificar. Perfeito, é habitual, né? Algo muito habitual mesmo. E realmente, como tu bem colocaste, né, a mulher ainda tem uma cultura muito machista, né? Claro que a mulher hoje está muito mais independente, ela tem profissão, mesmo tendo filhos, né? Mas tem uma cultura arraigada brasileira de que muitos homens querem que a mulher, depois que case, fique em casa. Mas e aí, como ela vai se colocar no mercado de trabalho novamente se ela não receber essa ajuda de imediato, né? Porque ela dedicou anos, às vezes, né, David, nessa estrutura familiar e de repente lá numa separação, numa idade, de repente lá nos seus 50 anos, como sobreviver, David? E tu tem a base, Grace, também, que é utilizado. Essa mãe, ela daqui a pouco ela não estudou, ela não se adequou ao mercado de trabalho, ela está muito fora do mercado de trabalho. Então, essa necessidade, ela é a básica, né? É que nem eu digo, é para sobrevivência. Esse período pode ser um período curto ou longo, mas aí o cônjuge vai ajudar, vai auxiliar na pensão até ela voltar à rotina, né? Até ela conseguir se estabilizar no mercado, a questão do aluguel, muitas vezes, no próprio alimento, tudo isso vai ser um auxílio. Né? E, David, a questão dos alimentos avoengos, né, que a gente chama dos avós, isso somente ocorreria na falta dos pais, né? Ou, de repente, o pai não podendo suprir, aí o filho, o neto iria para essa questão dos avós. Mas também não é muito usual isso acontecer. Você tem sentido isso no meio jurídico? Há bastante casos, mas muito menos, digamos, do que o pai para o filho, o filho solicitar para o pai, né? O representante legal ali no momento. Geralmente, nesses casos, é quando geralmente o pai ele some, não está sumido, não se encontra, ou está numa situação muito complicada, então se busca recursos para suprir a necessidade daquele alimentado, para a sobrevivência dele, para a gente poder dar a comida, digamos assim. Então, se busca uma segunda opção, né? Então, que seria a busca para os avós, né? Ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos a quem chegou agora, né? Estamos tentando bater um bate-papo, né, David? Sim. Porque a gente também não quer fazer com que o tema fique muito engessado, né? Porque é um tema um pouco complicado às vezes, não é tão fácil. A gente é advogado, né? A gente sabe como conduzir, mas a gente sabe que também existe, não é tão fácil, né? Verdade, verdade. E a Francesca aqui bem colocou também, né? Mesmo antes de nascer, os filhos já merecem cuidados, que são os alimentos gravídicos. Olha como a legislação ela tem uma preocupação aqui, né? É verdade. A criança ela é o bem maior, né? A criança é uma coisa que ela tem que ser bem desenvolvida, bem cuidada. Então, os alimentos também antes da gravidez, eles podem ser solicitados também da mesma forma. Muito importante isso, tá? Às vezes a mãe precisa, então, ali passar por médico, passar por várias situações e necessita de valores ou alguma situação. Então, ela pode sim ser solicitada durante a gravidez, a pensão. Até Muito porque a gente sabe que detalhe, né, Cris? tem casais que acabam se separando antes do nenê ter nascido, né? Verdade, verdade. É um tema complicado, né, David? Não é. Mas, enfim, vamos lá. Como que é ajustado a pensão alimentícia? Certo. Hoje a gente encontra, então, duas formas, né? Nós temos o binômio e o trinômio para ser analisado o valor. Grace, assim, para facilitar, como que a gente se baseia o valor, né? É uma questão, vamos utilizar aqui o binômio, que seria a necessidade versus a possibilidade. Como assim? Então vamos lá, para entender melhor. É a necessidade da criança, do menor, da pessoa que está necessitando daquele alimento, né, para sobreviver. É como eu mencionei antes, é o arroz, é o feijão, é os vestuários. Precisa da pessoa se alimentar. Então ela tem uma necessidade. Versus a possibilidade. A possibilidade, Grace, de quem paga. E essa possibilidade ela é analisada dentro de um equilíbrio. Por quê?
Muitas vezes, por exemplo, esse pai que paga a pensão, que vai fazer a pensão, ele necessita de um crescimento pessoal. Ele necessita também ter a sobrevivência e ter o alimento. Ele precisa estudar, ele precisa crescer na vida, ele precisa comprar um apartamento, um carro, adquirir um bem. Por isso, tem que ter um equilíbrio, guys. E eu acredito que, em muitos momentos, esses pais, às vezes, têm outros filhos. E aí a importância que tem que dividir os alimentos. E muito embora a gente sabe que, às vezes, a gente não tem aqueles valores agregados nos contra-cheques, mas a gente necessita participar para todos. Outro ponto também que é bem importante, que às vezes esse pai, ele é o único provedor de outra família. Então a gente não pode engessar todo o valor que ele ganha no valor da pensão. Por isso, resumindo, até para ter essa base, para ter essa ideia, como que funciona e como é definido o valor da pensão, eles pegam o juízo, né? Vai pegar a necessidade, as condições que necessita e a possibilidade da pessoa que paga. E aí que se faz um resumo, faz uma análise, vê contra-cheque, vê a questão do alimentado, a situação dele, a situação da criança, o que precisa e o que é possível dentro sempre da legalidade, entendeu? Então é assim que funciona e se é definido o valor da pensão alimentícia. É como a Sinara bem colocou, né? Ela colocou para ti, David, daí a guerra está formada. Porque realmente a Verdade. gente atua, a gente sabe muito bem que assim, eu particularmente tenho criança pequena, você me conhece, né? E eu sei o quanto gasta uma criança, né? Então, assim, ó, essa questão da necessidade é um conjunto, não é só, que nem você bem colocou, não é só o alimento, existe todo o vestuário, escola, o lazer. E não tem simplesmente como este provedor, que já não está mais neste grupo familiar, que se deixou de ter uma renda, você retira de um momento abrupto essa necessidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver a possibilidade de quem está pagando, né? Então, que ali também, assim, ó, é um pai que está construindo uma nova vida, né? Então, realmente, eu acho que o Código Civil ele traz lá no artigo 1694 e 1703, se não me engano, tá, David? Você pode me corrigir qualquer coisa, mas ele traz muito essa questão da possibilidade versus a proporção e a necessidade. Ela tem que estar bem adequada, bem configurada, para que não tenha prejuízo de ambas as partes aqui no meu sentir, né, David? Porque a gente não pode simplesmente hoje dizer, não, é a criança. Não, mas então é a quem está pagando, é o pai. Não, aqui tem que ser feito um equilíbrio, bem como você colocou. A palavra ela é equilíbrio, né? Nós temos, então, dentro das condições de cada caso, analisar o contra-cheque, analisar o ganho, analisar toda a circunstância e as despesas da criança. E ter esse equilíbrio, então, ter dessa necessidade versus a possibilidade. É muito interessante isso e, na prática, funciona. O juízo, ele determina com base nisso. Ele analisa, então, o pai lá que tem aluguel, o pai que tem, vamos supor, muitos financiamentos, tudo isso é analisado. Não é feito com um valor simples de base. Eles analisam um caso concreto, tá? Então, é bastante utilizado esse binômio. Ah, perfeito. A gente que sabe que na lei é tudo muito. A lei aceita tudo, né, David? Mas, o papel, como você sempre me coloca, né? Mas, assim, no teu sentir, e eu vejo por mim também, claro, não é tão simples assim na prática, né? Gera muito conflito, briga judicial. É que nem a Sinara bem colocou, né? Os pais têm que entender que não é para o pai ou para a mãe, sim para o filho. Então, eu acho que no teu sentir, acredito que tu também vai concordar comigo que na prática não é tão simples assim, né? Não. Na prática, esse é bem complicado, né? A gente aí tem a questão do litígio, da briga, que vem muito com uma questão de transtorno imensurável, né? O que a gente pode sentir que, às vezes, quem mais sofre em tudo isso é a criança, é o menor. Por quê? Às vezes vem o pai e vem a mãe, eles vêm com um sentimento de raiva, de ódio, sentimentos de traição.
E tudo isso é jogado no processo. E tudo isso nós temos na base da lei o sentimento das pessoas. O que mais que a gente tem que compreender é que nós estamos diante de seres humanos. E o ser humano, ele tem sentimento. O papel, que nem a gente diz, aceita tudo, né? A gente pode ir lá... Às vezes o pessoal, eu percebo que eles brigam por 1 minuto da visita, por R$ 1 da pensão, pelo bem, por tudo. A briga é generalizada, né? Vira guerra, como a colega mencionou. Só que, ao mesmo tempo, é sentimento. Aquilo ali não vale nada, é só papel. Então, posterior tem que ser analisado com calma. Às vezes, os processos eles são tão complexos que eles precisam passar por uma perícia social e uma psicológica. E isso no processo, quem passa é o pai, a mãe e a criança. Tá? Além disso, Grace, principalmente pela guarda, tem essa questão da guarda, se briga muito, e aí tem uma assistência judicial que vai na residência da pessoa. Então, tu imagina que sai do papel, né? Entra na casa, na residência, e aí vê questão de higiene, aí vê questão de transporte, de escola, tudo isso é analisado dentro do contexto, né? Então, essa questão, principalmente do litígio, tem um viés muito com a rotina da criança. Então, tem que ser bem analisado se esses processos, essas brigas geram um transtorno que futuramente afeta bastante as crianças, né? Como eu mencionei, é uma questão muitas vezes, de sentimentos, né? Então, tem que cuidar muito. Eu sou muito do consensual, eu gosto de chegar a um consenso, né? O diálogo, Grace, hoje ele é primordial. A gente tem que ter diálogo. As partes têm que se entender. Porque, veja bem, uma criança, ela vai durar, sei lá, até os 18 anos, vamos supor que vai ter que pagar pensão, ou até os 23 se estudar, por exemplo, vão ter essa convivência. Como que faz, né, Grace, os pais terem todo dia ter uma guerra posterior ao processo, não poder nem se ver, e a criança fica como no meio disso? Por isso a importância disso, né? São conflitos, por isso que eu não gosto da briga do judicial. Até mesmo porque o clima se torna insuportável. Imagina essa criança convivendo com os pais brigando. Não é saudável para ninguém. E penso eu até que tu deve também, acho que tu consegue até trazer melhor para nós, que deve ter inúmeros casos de que muitas mulheres, ou enfim, quem fica com a guarda, vê que na prática não resolve, né? É verdade, é verdade. Não resolve por quê? Porque, como eu disse, lá vai estar definido, para um exemplo, a visita, o valor da pensão vai estar estipulado, vai estar definido, mas aquilo não é um sentimento. As pessoas têm sentimento e não está ali no papel o sentimento. Ela vai ter uma ordem, uma decisão, e isso acaba afetando muito as pessoas, né? Por um lado, a gente tem todo o papel, ele é muito importante, digamos, uma decisão judicial, uma ordem judicial é muito importante para a gente ter os pilares, para a gente se basear. Eu brinco com as pessoas né? Eu digo, olha só, pessoal, utilizem o papel em últimos casos. Façam certo no papel, mas em últimos casos vocês usem o papel, porque vocês têm que ter o bom senso. E é o mais importante, né, Grace? Hoje a gente tem que ter uma boa comunicação entre os familiares, os pais, os avós. Isso que é o bacana, isso que é o importante. Porque se dá errado, ou então sim, cumpre o papel. Sabe? Porque tu tem que colocar um exemplo no papel, né, doutora? Que o Dia das Mães é tipo, Eu percebo o dia da sabe criança o que, David, fica... que eu percebo que às vezes os pais ficam se atentando até ao horário que tem que entregar a criança. Não se tem um Isso bom senso, uma boa conversa, nem isso. nos processos é a base principal. Porque tu colocando horário, pelo menos tu determina algo, tu tem algo plausível. Porque não pode o pai ou a mãe, digamos, né, pegar a criança, se for de manhã, e quando é meia-noite entregar, né, na casa da outra parte. No outro dia, aquela criança tem uma escola, ela tem uma rotina, e as pessoas às vezes têm que colocar no papel. Por isso que é uma questão de conversar, uma questão de se entender, né? É muito mais bonito, é muito mais prático no meio, no âmbito, né? E o papel, ele realmente ele ajuda, ele complementa. Eu sempre digo para os meus clientes, ó, façam no papel certo, mas na prática vai ser diferente. Que nem eu digo, tem que colocar que dia das mães fica com a mãe, dia do pai fica com o pai. Pô, isso é básico, né? É uma coisa que é o bom senso da criança. E no processo judicial, Grace,
O importante também para a gente analisar é que, vamos supor, nessa briga judiciária, nessa discussão que a gente, às vezes, leva um processo, pode demorar 2 ou 3 anos, 4, 5, dependendo do processo, ele leva um tempo enorme, não se decide. A mãe vai ter um advogado, por exemplo, né? O pai vai ter outro advogado. E a criança fica como? A criança tem o Ministério Público, que é o mais importante. A justiça, Grace, ela está do lado da criança. Ela vai ver os interesses do menor. Então, isso é uma base, algo fantástico que nós temos hoje no direito, que pode ter essa briga, mas alguém vai se preocupar com a criança. Isso é bonito, isso é fantástico, isso que enche nós de orgulho, ver o quanto as pessoas, vamos supor, o Judiciário, o Ministério Público, está preocupado com os interesses do menor, da criança. Perfeita a tua fala, David, perfeito. Eu aproveito aqui para cumprimentar o nosso amigo e colega, Dr. Tiago Galvão, que está presente nessa live, e ele bem colocou, é difícil acompanhar todas. Nós estamos vivendo, agora eu vou adentrar mais ao tema mesmo da questão da pergunta da noite, e realmente são inúmeras lives e a gente não, em tempo real está ficando muito difícil acompanhar, né? É muitas, realmente. Obrigada, doutor Tiago, por estar aqui nos acompanhando. Fico imensamente feliz. Então, vamos lá. Na atualidade, nós estamos enfrentando uma pandemia mundial. Assim, é mais do que isso, né, David? É uma crise econômica sem precedentes. Eu, pelo menos, nunca vivenciei isso, e olha que eu não sou tão nova assim, mas assim, olha, o doutor Ricardo também disse, impossível acompanhar. Realmente, né? Grande abraço, Ricardo. Um abraço. E nós estamos vivendo uma situação tão absurda que tem afetado não só nós como profissionais do direito, mas, enfim, que nós somos considerados um serviço essencial até para poder, né, dar frente a esses inúmeros processos que estão surgindo, seja na área trabalhista, contratual para revisão de contratos, a questão dos inúmeros divórcios, mas assim, está atingindo profissionais autônomos nas mais diversas áreas, está atingindo o profissional, o trabalhador com carteira assinada, seja reduzindo jornada de trabalho, suspendendo o contrato. E isso tem impactado diretamente no direito de família, principalmente nessa questão, que nem você bem colocou, no binômio da necessidade e proporção, como tu bem comentou, né? É muito complicada essa questão. E dentro desse contexto, respondendo à pergunta da nossa live de hoje, a obrigação de pagar a pensão alimentícia, David, permanece ou não, meu amigo? Olha só, Grace, é uma pergunta fantástica e é um tema muito importante mesmo, né? Realmente as pessoas estão, nessa pandemia, estamos passando por bastante dificuldade. E é o momento da gente ser mais humano, entender, compreender. Para responder essa pergunta, eu fiz um estudo também e analisei 3 pontos, tá? Eu me baseei, então, em 3 pontos e vou tentar explicar aqui como que eu fiz a análise. O primeiro ponto, Grace, é a questão da importância dos alimentos. Se a gente compreender a importância dos alimentos, para que ele serve, como eu mencionei, a gente começa a ter uma base. Então, esse alimento ele serve para comida, para o feijão, para o arroz, para a dignidade da pessoa humana, para uma questão de humanidade, a necessidade dos vestuários, do alimento, da saúde. Então, analisando esse primeiro ponto, a gente já consegue entender a importância do alimento, hoje da pensão alimentícia para o alimentado, né? Em segundo ponto, Grace, eu consigo analisar, fiz uma base que a gente está diante, então, de uma decisão judicial. E se a gente está diante de uma decisão judicial, de um acordo, ou de uma sentença, ou de uma liminar que foi dada, tem que ser cumprida, tá? Vamos analisar isso com calma, mas estando diante de uma decisão judicial, para alterar, Grace, essa decisão judicial, somente com outra. Não tem outra alternativa.
Então, nós temos uma já estipulada um determinado valor, qual seja, o juiz determinou 50% do salário mínimo para a pessoa pagar, para o pai pagar, ele já tem essa decisão. Para alterar essa decisão, somente com outra decisão judicial. Se não, é obrigatório o pagamento desse valor. E eu trago, então, um terceiro ponto, que seria, então, como analogia, né? Analogia antes desse tempo de pandemia. Vamos supor, um pai de família ali, no caso, que estava pagando a pensão correta, tudo certo, e ele perdeu o emprego. Por si só, a perda do emprego, o desemprego, não justifica a falta do pagamento da pensão. Muito Então, importante isso, né, David? perfeito. Então, a gente analisa esse ponto que é muito importante, que a ausência do desemprego, no caso, por si só, não justifica a suspensão ou falta de pagamento da pensão alimentícia. Então, se nós analisarmos o primeiro ponto, que é a importância dos alimentos, o segundo ponto, que temos uma decisão judicial, e o terceiro ponto, que em analogia, que se antes a pessoa perdia o emprego, ela era obrigada a continuar pagando, não era justificativa por si só, nós sim continua a obrigação e nós temos sim, doutora, a continuação do pagamento da pensão alimentícia, nós temos que se atentar ao máximo isso. Todos nós estamos passando por dificuldades, mas aquele menor, aquela criança, precisa do alimento. Isso é uma questão de humanidade, é uma questão que nos abrange, né? Claro que, por outro lado, né, doutora, nós temos a questão do direito de se justificar. Então, num processo, por exemplo, de execução, o pai poderá, sim, no caso, se defender ou se justificar. Claro que vai ser analisado essa justificativa no caso concreto, verificar qual que é as provas que se contém e ali fazer uma análise se vai ser parcelado por hora, enfim, o que vai ser definido, né, doutora? Não sei se dá para compreender, mas a pensão, sim, é obrigatória nesse período de pandemia, devido principalmente ao alimento do menor, né? David, o nosso colega e amigo, o Dr. José Festa, ele fez um questionamento que eu acho que a gente não tinha comentado anteriormente, mas que é muito importante para a gente repassar, até a doutora Francesca também trouxe, né? Nós sabemos que tem a possibilidade de manutenção da pensão mesmo após a maioridade, em alguns casos, né? Então, eles estão pedindo para ti só dissertar um pouquinho a respeito dessa questão, e principalmente nesses tempos, a obrigação permanece. E para aquele filho que passou da maioridade, como que fica essa questão? Isso. A lei, ela é muito... Ela define que é até os 18 anos por hora, né? Aí a gente vem com base em decisões de jurisprudência, onde ficou determinado ali uma base, cada caso é um caso, sempre lembrando disso, né? Mas geralmente uma pessoa, um filho, que ele se tornou maior, tem 19 ou 20 anos e está estudando, então ou não está trabalhando naquele momento, né? Precisa estar vinculado ao estudo, tá? Precisa estar estar estudando naquele momento, estar se aprimorando. Por quê? O que é o entendimento do judiciário que aquela criança, aquela pessoa que, muito embora virou adulto, ela necessita uma continuidade do alimento, porque ela não está trabalhando, está estudando, está tendo um crescimento pessoal. E para esse crescimento pessoal, ela necessita desse auxílio. Porque, veja bem, se talvez ela não tiver esse auxílio, ela não vai poder estudar. E essa é a base, é um crescimento pessoal, é o estudo. E por isso que é muito importante, né, doutora Grace, a gente comentar sobre isso, porque às vezes a criança, que eu digo, ela não poderá ter um crescimento muitas vezes porque ela foi barrada o alimento dela, foi barrado a ajuda, o auxílio que ela teria, né? Então ela não conseguiria estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ou se manter, ou ter essa continuidade nos estudos. Por isso vem essas decisões que mais ou menos se baseia até os 23 anos, né? Se a pessoa estiver estudando, então o pai ajudará, auxiliará o filho para a manutenção desse estudo e auxílio, né? Mais ou menos nessa base. Para a gente poder repassar um pouco de conhecimento ao pessoal que está nos acompanhando, que, como eu falei, não são somente advogados, tá, da área que atuam, mas, enfim, o público em geral.
acontecendo a maioridade aos 18 anos, a pensão por si só não cessa, né? Tem que ter todo um processo da exoneração também, né, David? O pai, enfim, ou quem está pagando alimento, seja uma mãe, um avô, enfim, né? Tem que ter esse cuidado que não cessa. Ah, fiz 18 anos, meu filho fez 18 anos, não vou mais pagar. Não é por aí, né, David? Perfeito. E isso, Grace, que você mencionou é muito importante para até para um alerta para as pessoas. Olha, quando completar 18 anos, não corta automático o não pagamento da pensão. A pessoa que está pagando a pensão, por exemplo, que a gente alega aqui, o pai, ele necessita entrar com uma ação de exoneração de alimentos, tá? Para cessar o direito. E aí, a parte contrária, que seria o filho, tem o direito de se justificar, de se defender e dizer: olha, eu estou estudando nesse momento, tá? Então continue pagando nesse sentido, ou ao contrário, permanece então é cessado naquele momento ali, exonerado naquele momento o valor da pensão. Eu vi aqui também que mencionaram quando a pessoa casa, né? Se ela casa, o pai tem que continuar ou não fazer o pagamento. É muito importante isso, que aí é uma questão de detalhe, tá? Pode sim haver o pagamento, mas na maioria dos casos não. Porque daí, essa pessoa que casou, né? Ela então teria já um auxílio, ela teria uma segunda renda, ela teria um apoio, que seria o marido dela, que seria a pessoa, o cônjuge que ela teve ali no momento. Então não É bem manteria a aquela pensão. questão, né, da necessidade, né, David? É a necessidade, porque aí tu transfere a necessidade do pai agora para o teu cônjuge, para a pessoa que está do teu lado, para a pessoa que está ali, que vocês estão morando junto. Por si só, a princípio, não permaneceria o pagamento, tá? A pessoa que já tem uma família, ela já constituiu família. Então, lá, a partir de agora, digamos assim, ela seria dependente, ela teria que caminhar com suas próprias pernas. Ótimo. E nós sabemos, né, David, que o não pagamento da pensão alimentícia gera prisão civil. Consegue explicar um pouco mais para nós sobre essa questão? Que é complicado, né, meu amigo? É tema delicado, né? A prisão é um tema delicado. Sabe que é muito eficaz, né? A prisão, ela é no direito aí, a gente, todo mundo sabe, né? Do teor comum que se não pagar a pensão, a pessoa vai preso, né? E é uma forma, né, Grace, de coerção ao pagamento. É uma forma de obrigar aquela pessoa a pagar. Mas por que, que é uma forma de obrigar? Por causa da importância do alimento. Então, a pessoa precisa sobreviver, como a gente já mencionou. E, porém, saiu agora no STJ uma decisão aonde, devido a essa pandemia, Grace, e é uma questão até de saúde pública, algo nesse sentido, que os devedores de pensão alimentícia, eles decidiram que será por prisão domiciliar. Então, né, a pessoa não vai mais presa lá no presídio. Nesse período de pandemia, a pessoa fica em casa, prisão domiciliar mesmo, tá? E isso gera muita confusão, tá? É um tema bem polêmico. Até eu tenho várias perguntas que o pessoal faz, mas então agora a pessoa não vai mais pagar a pensão e vai ficar em casa ainda, né? Mas não é bem assim, pessoal. É delicado isso, tá? Temos que cuidar bastante, porque eu entendo que a decisão deles é com base na vida. Então, até foi citado isso, né? Melhor ter um pai vivo do que um pai passando por um vírus e acabando vindo a falecer, e aí prejudica mais ainda a situação. Também não sei se resolve jogar um pai de família daqui a pouco dentro do presídio, mas também deixar sem alimento. Vê como que tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Não é, parece simples, mas não é, né? Não é tão simples como se parece. Eu acho e acredito, doutora, que existem outros meios, tá? A prisão ela é algo forte, é algo necessário às vezes. Nesse momento de pandemia, então, está suspenso, vai para a prisão domiciliar. Porém, nós estamos, como é que a gente diz, né? Nada será igual, né? Nada mais será igual. Nós temos um momento de se reinventar, um momento de começar do zero em algumas coisas e modificar. Eu vejo e eu entendo que o Código de Processo Civil ele tem várias outras formas de coerção. Por exemplo, nós temos hoje o bloqueio da CNH. Olha só, é muito interessante, isso é forte. Nós temos o bloqueio do título do eleitor,
passaporte. Também podemos trabalhar em outras bases como bloqueio de bens, bloqueio de conta bancária. Então, nós temos sim hoje no Código do Processo Civil, de forma legal, meios de coerção desse devedor de pensão alimentícia. Então, é um tema bem complicado, né? É um tema que aí nos permite, então, ter outras formas de se reinventar nessa situação, principalmente no período de pandemia. Penso que Isso jogar é daqui a válido pouco, né? também, né, David? Plenamente válida. É válido. Hoje, vamos supor, uma pessoa que necessita trabalhar com a carteira de trabalho, quando é bloqueio, é uma forma de coerção muito forte. Não tem como dizer que não, é algo muito válido, né? É algo Exatamente. bem explanado que dá para ter outras bases, outros procedimentos. Entendo também que jogar que nem eu disse, né? A pensão ela é uma questão de equilíbrio, né? Onde é que a gente pode, então, jogar uma pessoa ali no presídio, algo do gênero, e a mesma coisa é uma forma de ser muito eficaz, né? Então, agora, nesse período aí de domiciliar, vai criar vários obstáculos e a gente vai ter que ver, né? Como é que vai ficar esse período. Exatamente. Eu acho que, então, a pergunta da noite foi muito bem respondida pela tua fala, David. A obrigação permanece, temos uma decisão judicial, temos um alimentando, mas também, em contrapartida, temos que ver a questão das possibilidades de quem está alimentando, né? Mas a obrigação permanece sem sombra de dúvidas. E concluindo essa questão, nós podemos ter outras formas para compor o litígio? Para solucionar esses casos, para não ficar extremamente desgastantes com as crianças, enfim, no teu sentir, como que funcionaria? Tem essas possibilidades? Olha, Grace, a gente está no meio de seres humanos, né? E os seres humanos, eles têm que pensar, eles têm que dialogar. Então, acho que o primeiro passo seria uma boa conversa. Ela é primordial. Velha e As boa pessoas conversa, né, David? É um bate-papo, as pessoas têm que se entenderem, elas têm que se colocar no lugar do outro e se entender. Olha, a pessoa está passando por um momento de necessidade, ela precisa se entender, se compreender. O diálogo é primordial. Porém, Grace, eu quero deixar um alerta. É o seguinte, como eu mencionei, existe uma decisão judicial. Muito cuidado com o acordo verbal. Porque aquele velho ditado, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Paga duas vezes. Muito cuidado com isso, tá? É importante a gente conversar sim, é importante a gente ter um bom diálogo, mas o acordo verbal, ele me preocupa, porque posterior pode ter um transtorno muito grande, né, com isso. E o principal como eu digo, estamos diante de seres humanos e a vida, o alimento, ele é essencial. Uma outra alternativa seria também o ingresso judicial, né, que essa seria a medida mais, digamos assim, eficaz, né, para em caso de uma necessidade, de uma urgência. E essa medida de eficaz, ela seria então com uma decisão judicial, uma liminar, algo do jeito solicitando a redução. Mas, Grace, eu gostaria de ler um artigo aqui, mais ou menos para nós ir finalizando, concluindo, né? Que é o artigo 1600. O tempo voou, David, meu Deus do céu. Verdade. A gente teria horas para falar sobre o tema, né? Verdade, verdade. Olha só, nós temos o artigo 1699 do Código Civil, que ele mais ou menos diz o seguinte, ó. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança financeira de quem o supre. Bom, aqui de quem o supre seria, no nosso exemplo prático, o pai, né? Então, o pai perdeu o emprego, está com o contrato suspenso, a pessoa é autônoma e não está tendo rendimentos, não está tendo trabalho, não está tendo renda, então ela poderia sim entrar com uma ação judicial requerendo a redução dos alimentos, tá? Porém, o artigo continua e diz mais ou menos o seguinte, ou de quem recebe. Olha só que interessante isso, Gracie. Recebe, então, no nosso caso, seria a mãe. Tá, mas então, se a mãe perdeu o emprego, ela pode ingressar judicialmente solicitando um aumento? Olha que interessante isso. Pode sim, porque nós temos aí a necessidade versus a possibilidade. Aonde a mãe perdeu a rentabilidade dela, os recursos financeiros dela. E ela agora ela não tem a mesma condição de pagar
ou de alimentar, ou de auxiliar aquele filho. E para ela manter aquele auxílio, ela precisa então um auxílio a mais. Ela precisa que o pai, nesse momento, auxilie com um valor um pouco maior do que ela estava habituada. Então, sim, a gente fala em muito redução, mas pode haver, sim, neste período de pandemia, um aumento da pensão alimentícia, no caso da mãe, por exemplo, perder e estar sem os recursos financeiros. Eu acho bastante plausível nesse momento essa situação e quero deixar esse adendo aí, esse alerta a todos, né? Pode sim ter a exoneração, né, Grace? A redução ou aumento da pensão, enfim, várias hipóteses aí. Não, perfeito, David, perfeito. Acho que aqui depende muito de cada caso, é o caso prático, como a gente bem fala, né? Aí vai ter que se fazer um estudo, um advogado sentar, enfim, com a parte e conversar, verificar. E até mesmo por nós estarmos vivendo um momento bem atípico, eu acho que bom senso deve prevalecer, né, David? Verdade, é o primordial, é o mínimo, né? As pessoas. E estamos nesse momento, eu consigo perceber que há mais, as pessoas estão olhando mais para o lado, estão conseguindo, digamos, ver as pessoas que estão do lado, e não é perceber que não é só trabalho, que não é só dinheiro, aquele correr atrás do pote de ouro, não, hoje não tem mais, não vale mais a pena. A gente pode sim viver com o mínimo, viver com pouco. E é o que as pessoas estão sentindo, né? E nesse momento de ser mais humano, a gente consegue também ver o melhor o filho, ver a melhor a condição financeira, auxiliar em outros procedimentos, né? É muito bacana isso, né? É um momento de refletir, é um momento de reflexão nessa pandemia. Na tua fala é excelente, é um momento de reflexão. Temos que ter uma noção de que existe que nem a gente colocou no nosso exemplo prático da noite, é uma criança, né, David? A criança, o que que ela quer? Ela quer carinho e proteção, ela não quer ver os pais discutindo, brigando, se xingando, até mesmo porque, que nem você colocou, vai ter que, de repente, ser feitas com assistente social, vai ir na casa. Então, assim, eu acho que tem que deixar certas ressalvas dos pais de lado, enfim, e se readequar à dura realidade pela qual nós estamos passando para atingir um meio comum, senão a vida vai se tornar uma loucura. Já está uma loucura, né, David, do jeito que está com essa pandemia, que a gente não está conseguindo fazer o isolamento social, a quantidade de mortes, já está um ambiente muito pesado, né? Então, eu acho que tem que realmente ter um bom diálogo, um bom senso, cumprir com a determinação judicial e, em caso necessário, pedir a minoração ou a majoração. Mas, gente, dentro de um viés, assim, da necessidade, não por picuinhas, né? É verdade. E o momento, né, também, dentro desse contexto, eu vejo bastante a questão da guarda, às vezes também, né, adentrando nesse ponto também, nesse momento da proteção da vida, né? Eu percebo que as pessoas, às vezes, o pai às vezes, trabalha o dia inteiro, ou em empresas grandes, é representante, e aí, às vezes, a mãe não deixa ver a criança por esse motivo, por pôr em risco a vida da criança também. É isso que é o bacana, é a preocupação, né? As pessoas se importarem. E não tem dinheiro, não tem bens, não tem... o amor, ele tem que ser fraternal, né? Ele tem que ser algo maior do que simplesmente dinheiro. E é o mais importante. E a gente, nesse momento, a gente tem que se basear nisso, né? Eu acredito que seja o ponto fundamental. Não, perfeito. Nós estamos chegando nos minutos finais, David. Eu agradeço imensamente a tua fala, a tua participação, você ter aceitado o nosso convite. É um tema polêmico, a gente não consegue esgotar ele tem um trato difícil, a gente bem sabe no dia a dia, mas eu acho que a gente conseguiu conduzir para que todos entendessem de uma forma bem clara, objetiva, descomplicada, que é o lema da Templo Jurídico. Eu te agradeço em meu nome novamente, em nome da Frauviana, em nome da Francesca, minhas colegas e amigas, por você ter aceito e ter explanado com muita riqueza, com muita humanidade, né, essa questão que a gente sabe que não se esgota hoje. Nós temos um caminho árduo pela frente aí nos próximos meses, não sabemos como vão ficar as relações. O judiciário provavelmente vai estar abarrotado de processos judiciais na área de família, então
se já estava do jeito que está, né, David? Imagina como que vai ficar. E te agradeço de coração realmente pela tua fala. Obrigado, Grace. Eu lhe agradeço também pela oportunidade de me convidar, por eu estar aqui na Templo Jurídico. Eu quero agradecer também, eu acho, aos meus familiares que estão me assistindo, aos meus amigos que se disponibilizaram o tempo deles para aproveitar o momento, aos colegas de trabalho, as pessoas que realmente estão aqui é porque estão nos prestigiando e, com certeza, o mais importante que eu costumo trazer essa questão de simplicidade nas palavras para poder chegar no público, né? Para poder explicar e as pessoas poderem entender. Então, eu quero fazer esse agradecimento a você, Grace, aos seus colegas, a Templo Jurídico, por oportunizar isso, né? Muito obrigado. Estou à disposição. Qualquer coisa que você precisar, qualquer coisa que as pessoas precisarem, procurem. Aí a gente vai auxiliar. Esse momento é um momento de conexão, né, de união, é o momento de se ajudar, né? Lhe agradeço de imenso coração. Muito, eu também lhe agradeço imensamente, David. Sabe que somos amigos e parceiros e estamos juntos. Agradeço então a todo o pessoal, estamos nos despedindo. Nós vamos ter outras lives dos mais diversos temas. Acompanhem aqui os nossos canais. E até a próxima. Grande abraço, David. Nos falamos então. Um abraço. Tchau, tchau.